Antes de falar sobre a escalação do Brasil contra o Haiti, vamos comentar um pouco sobre essa escalação aqui, ó, a escalação do Brasil contra Marrocos. Ao meu ver, não foi uma escalação ruim, tá? Eu até seguiria nessa linha mesmo, porque o estilo de jogo que foi programado foi na teoria, que seria um estilo de jogo muito bom, e a prática foi outro completamente diferente. Jogadores que são peças-chave para o Brasil estavam irreconhecíveis. Irreconhecíveis. O Bruno Guimarães, ele não jogou bem. O Paquetá jogou pior ainda, tá? Bruno Guimarães, ele fez um passe, que foi a assistência para o gol do Vini Júnior. E o Vini Júnior, parece que ele foi o único jogador que ele entrou 100% ligado naquilo que estava acontecendo. Por mais que no segundo tempo ele não teve um bom destaque, foi nítido que ele carregou o Brasil nas costas, o Vinícius. O Ibanez jogou muito mal. Quando chegava a bola para ele, dava de perceber que ele estava com medo. E aí surge um ponto muito importante de a gente destacar. O Wesley tá fazendo muita falta, cara. O Wesley tá fazendo muita falta e eu acho que não tem um jogador, não sei se nasceu ainda, um jogador que faça aquilo que o Wesley estava fazendo. Porque o Wesley, ele dava profundidade no ataque e ele tinha uma recuperação muito boa. Foi uma perda muito grande, cara, a lesão do Wesley, de fato. Ainda assim, no primeiro jogo contra o Marrocos, eu iria com o Ibanez na lateral direita para ver no que iria dar. Só que ali, já no segundo tempo, velho, já teria colocado um outro jogador, o Danilo. E eu não sei se foi porque o Ibanez jogou muito mal, que trouxe esse contraste entre Danilo e Ibanez. Porque o Danilo, ele entrou e jogou bem, cara. Ele jogou bem e ele trouxe uma profundidade que eu achei que ele não iria trazer pro jogo, tá? Marquinhos e Gabriel, acho que não tem muito o que falar, são titulares absolutos, fizeram uma partida ok, enfim. O Douglas Santos, sinceramente, eu não reparei muito na forma como ele jogou, mas eu não tenho muito o que falar sobre ele mesmo. Agora, o Rafinha, cara, ele é um leão no Barcelona e na seleção ele tá deixando a desejar. Todas essas críticas que eu tô trazendo, eu não sou jogador profissional, mérito total dos caras estarem onde eles estão, porque eles performaram muito bem, ou pelo menos razoavelmente bem, no clube deles, para que o Ancelotti, que é o Ancelotti, pudesse convocar eles. Então, tem ali os seus méritos, né? Com exceção, acho que do Neymar, mas o Neymar, pelo fato dele ser o Neymar, de ele ser um jogador disruptivo, para uma Copa eu acredito que é muito importante que ele vá mesmo. Então, a convocação dele, no mínimo, foi bom para tirar aquele alvoroço. Porque se o Neymar tivesse ali, enfim, morreu o assunto, Neymar. Agora é mais sobre esperar ele ficar bom e ver se ele vai performar bem. Se ele não performar bem, quem não é a favor do Neymar vai falar mal e quem era a favor vai falar que deixou a desejar, enfim, é isso. Casemiro jogou muito mal, era para ter entrado o Fabinho no lugar dele e de fato entrou, né? Foi uma substituição assertiva. Saiu o Paquetá e entrou o Danilo Santos, acho que foi uma substituição assertiva também. De quem, cara, que entrou o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique ele jogou bem. E acho que sem mais delongas aqui já vamos falar então da escalação do Brasil contra o Haiti. Qual que seria essa escalação na minha opinião, tá? Não acho que isso daqui seja uma formação representativa, eu vou tentar colocar uma formação mais ofensiva. O Ancelotti ele já falou que essa formação aqui de 4-4-2, ela é mais pensando na defesa, e o ataque ele é em outra formação, não sei em que formação que é. Mas eu vou colocar aqui a minha formação defensiva, tá? Ofensiva, desculpa, eu iria no 4-3-3.
O 4-1-2-3, sei lá como é que falaria. Então vamos por partes aqui. Alisson continuaria no gol. Gabriel, Magalhães e Marquinhos continuariam como titulares. Douglas Santos eu manteria, talvez por falta de opção, mas pelo fato de ele não ter chamado a atenção de forma ruim, eu acho que já é um bom sinal. O Casemiro vai para o banco de reservas, Fabinho entrou muito melhor, baseado no primeiro jogo, tá? O Ibañez foi para a banha, irmão. Perdeu a vaga para o Danilo. Danilo entra como titular. Agora, assim, ó, se esses dois jogassem da forma que eles sabem jogar, eu manteria eles, tá? Mas baseado no primeiro jogo de Brasil e Marrocos, eu tiraria o Paquetá e colocaria o Danilo. Meu Deus, cadê aqui? Danilo, meio campo. Colocaria o Danilo. Manteria o Bruno Guimarães. Não por mérito, por conta do primeiro jogo. Ah, mas deu uma assistência. Cara, foi até uma assistência que demonstrou bastante medo até no passe que ele fez. Não foi um passe certeiro, confiante. Ele deu um passe meio desequilibrado assim que, quando eu vi, cara, meu Deus, ainda bem que caiu no pé do Vini e o Vini fez por merecer. Beleza. Lateral esquerdo. Ponta esquerda, Vini Júnior, indiscutível. Ele tá correspondendo. Tá interessante. Rafinha, cara, vai pro banco. Rafinha vai pro banco. E eu acho que qualquer um que entrar no lugar do Rafinha é, no mínimo, uma tentativa de corrigir essa defasagem que a gente está tendo. Eu iria com o Luiz Henrique. Luiz Henrique. Se for com o Gabriel Martinelli, eu acho interessante também para fazer um teste. Mas eu iria com o Luiz Henrique porque ele é um jogador mais disruptivo, ele gera essa instabilidade no ataque, né? Ou melhor, na defesa adversária. Então, um jogador mano a mano que quebra a linha defensiva. Então, eu iria com o Luiz Henrique. Agora, por que, cara, que eu não deixaria o Rafinha? Porque o Rafinha é um no clube e outro na seleção. E a gente já está na Copa do Mundo. A gente já teve 2022, ele não correspondeu. O Vini também não correspondeu bem, tá? Na Copa de 2022. Só que agora o Vini está correspondendo e o Rafinha não está correspondendo. Eu não sei se é porque ele está jogando muito bem nos treinos, ou é pela projeção ou a expectativa de que ele vá se posicionar como o jogador que nós esperamos que ele seja, o Rafinha. Mas a verdade é que ele não está entregando. E está no momento de entregar. É a hora de entregar. Eu não tenho nada contra ele e, sinceramente, o Rafinha hipotético, ele é um baita do atacante. De repente, até para ser um artilheiro aí da seleção. Mas existe a teoria e existe a prática. E na prática, a gente já está na Copa do Mundo. É hora de mudar e é hora de se posicionar. E acho que até enviar ele para o banco de reservas, para ele entrar ali contra o Haiti ali entre os 70 minutos do jogo, seria interessante até para ter um choque de realidade, para que esse medo de não ganhar a Copa seja substituído pelo medo de perder a titularidade. É importante ter essa concorrência, uma concorrência saudável entre a equipe, desde que não seja também, né, uma concorrência em nível que faça com que o grupo deixe de ser um grupo, né? Então, para ele se puxar um pouco a mais. E eu gosto muito do estilo de jogo do Igor Thiago. Acredito que o Brasil como um todo, ou melhor, né? Muita gente discorda, enfim. Mas, no mínimo, o Ancelotti também gosta do estilo de jogo, a proposta que ele fez. Ele jogou muito bem contra o Panamá, ele jogou bem também contra o Egito. Por quê? Qual que é a característica dele? Ele faz gol
E ele ajuda muito bem na recomposição, ele faz essa pressão. Só que, cara, ele ficou completamente apagado no jogo contra Brasil e Marrocos. Ele simplesmente não apareceu, ele simplesmente não veio pro jogo, cara. Com todo o respeito que eu tenho por ele e pelo estilo de jogo. Se ele conseguir se posicionar como ele já se posicionou em outros jogos, ele seria titular para que no segundo tempo entrasse um outro jogador. Mas, com todo respeito, velho, Endrick titular. É o que o Brasil tá esperando, velho. Por que que o Endrick não entrou contra Marrocos? Porque normalmente quando ele entra, ele é esse jogador disruptivo. Ele vem, ele faz gol. Ah, às vezes não fez um gol ou não entrou tão bem assim contra o Egito, por exemplo. Não entrou bem contra o Egito. Ele fez um gol contra o Egito, né? Assistência do Rafinha. Cara, por que que ele não tá entrando pro jogo? Isso não tá... Peraí, vamos só tirar tema aqui. Brasil e Egito. Brasil e Egito, quem... o Endrick fez gol, cara. Aí, tipo assim, é um atacante que tá fazendo gol, é muito forte fisicamente e simplesmente não tá entrando. O fato de ele não ser titular, até me contradisse aqui, né? Porque eu falei que o Igor Thiago deveria ser titular. O Igor Thiago, eu acredito que pelo perfil do Ancelotti, ele ser titular também não é um absurdo. Mas o Endrick não entrar, pelo menos no segundo tempo, é no mínimo um absurdo, cara. É no mínimo um absurdo. Agora eu não sei se você concorda comigo. E essa aqui seria a escalação para jogar contra o Haiti, na minha opinião. Acho que não vai ser um jogo fácil, mas o mínimo, cara, o mínimo que a gente deve esperar é que o Brasil vença, tá? Ah, de 1-0, cara, pode ser 1-0, porque o Haiti jogou muito bem contra a Escócia, tá? Mas é o tipo de jogo que o time reserva do Brasil tem que ganhar. Então, acredito que esse jogo em si vai determinar se a gente vai ser hexa ou não, pelo posicionamento do Brasil. Se você concorda, se você discorda de mim, pode deixar ali nos comentários. Eu não sou o dono da verdade, sou só apenas alguém que gosta bastante de futebol e essa é a leitura que eu tive enquanto um leigo, né, do futebol. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.